São Timóteo e São Tito, dois dos mais leais discípulos de São Paulo, foram figuras cruciais na fundação da igreja. Timóteo, um jovem de Éfeso, foi como um filho para Paulo, encarregado de pastorear uma das comunidades mais importantes. Tito, um grego de espírito forte, foi o pacificador de Corinto e o organizador da igreja em Creta. A importância deles é imensa. Eles foram os primeiros bispos, estabelecendo a estrutura de liderança que a igreja segue até hoje. Por meio de suas missões, eles garantiram que a doutrina dos apóstolos fosse preservada e transmitida, transformando comunidades dispersas em uma fé unificada e duradoura. Seu legado é o próprio alicerce da organização da igreja. Senhor esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós e permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Onde entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças do Senhor. Anunciai do grande feito do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai Entre as nações os grandes feitos do Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de uma consequência. Eu começo com essa palavra para mostrar que existe uma consequência diante de um ato. Aqui São Paulo escreve na cadeia ou da cadeia para Timóteo e para Tito. Esses dois são discípulos de São Paulo. Como todos nós sabemos, São Paulo não conheceu Jesus Cristo fisicamente, de ser discípulo de Jesus, acompanhar os ensinamentos presentes. E, no entanto, São Paulo, quando conhece a palavra, conhece os ensinamentos que era passado, que não tinha ainda a Bíblia, né? O Novo Testamento ainda não era copulado, não era escrito. Então, São Paulo ouvia o testemunho dos apóstolos, de tantas pessoas que falavam de Jesus. E ele teve a experiência de ter Jesus falando, conversando com ele na história da conversão dele, que ontem poderíamos ter falado mais, né? Mas enfim, importante aqui mostrar que aqueles que eram discípulos de São Paulo, experimentando, conhecendo Jesus Cristo pela boca, pela experiência, pelo entusiasmo, pela alegria de São Paulo, hoje dá um marco na história da vida de amor a Jesus Cristo pelo ensinamento paulino. Então, a consequência de quem serve a um Deus que é real, que é verdadeiro, a um Deus que de tudo nos ensina a fazer o bem em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, fazemos o bem. E aí, hoje nós estamos na festa de São Timóteo e São Tito, que, como disse,
discípulo de São Paulo. O evangelho de hoje é muito interessante, que vai nos mostrar que o Senhor escolhe outros, é bonito isso, né? Outros 72 discípulos, outros 72. Então houve aqui mais outros discípulos que o Senhor escolhe para realizar o seu plano, o seu projeto de amor, que é falar do reino de Deus. Percebem que o evangelho termina com essa palavra: dizei a todos que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Interessante esse caminho de evangelização. O reino de Deus é Jesus. Então, todas as vezes que eu sou próximo de Cristo, na misericórdia, no amor, no perdão, na amizade, na apatia, toda vez que eu sou perto de Cristo, o reino de Deus está próximo de mim, está próximo da minha vida. Isso é muito importante nós entendermos. Nós não podemos cansar de ser de Deus, nos cansarmos de ouvir a palavra, nos cansarmos de praticar a palavra de Deus na nossa vida, com aqueles que nos cercam, os mais próximos de nós, e ele sentir que o reino de Deus está perto de mim, que é você. Você está perto de mim? Você é o reino de Deus. Por quê? Porque você tem Cristo. Aqueles que têm Cristo é o próprio reino de Deus, nos falando, nos ensinando, nos ajudando, nos encaminhando. Então nós precisamos observar mais, precisamos querer mais, precisamos nos apaixonar mais e não fazer com que a palavra de Deus seja a palavra de Deus enquanto está na igreja. Quando estivermos fora, nos nossos quartos, na nossa casa, sei lá, aí fora do templo, a palavra de Deus não é mais palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve se fazer carne em nós, ou seja, nós devemos agir a partir dessa palavra de Deus. Um alfinete que damos para alguém, ou um copo d'água que servimos a alguém, tudo deve refletir Deus em nós. Como é importante. Ontem eu vi tantos rostos bonitos, ontem eu pude perceber quanto vocês e muitos de vocês puderam estar com as pessoas que vocês têm saudade, que é bonito, né? Nós revemos as pessoas que nós amamos e que nos amam. Talvez eles nos amam muito mais do que nós os amamos. Isso é verdade. Por que é uma verdade? Porque o amor se transmite na prática, não só nas palavras ou só com palavras, mas na prática. Alguém que sai da sua casa, se desloca e vem até aqui, é porque pratica o amor. Enquanto nós tivermos um amor que é só palavra, ele vai ser sempre decepcionante. Sempre vai trazer uma decepção no coração de alguém, porque é um amor que é só palavra. Palavra todo mundo fala, né? Todo mundo fala, acabou. Mas a prática, ver, sentir e perceber que tudo aquilo foi feito por mim, por minha causa, isso traz esse reino de Deus. O reino de Deus é isto é o reino de Deus. E nós precisamos ser esse reino de Deus aqui na nossa casa, com as pessoas com que convivemos, quando estivermos lá fora. Nós precisamos ser esse reino de Deus, porque esse reino de Deus não é muito divulgado, não. Muitas maldades tem aí fora. Então hoje nós somos provocados por essa palavra desses discípulos, Timóteo e Tito, que souberam saborear o reino de Deus, que é Jesus. Então que hoje, depois dessa festa do nosso jubileu que iniciamos ontem, nós queremos agradecer porque Deus se faz presente na vida de tantas pessoas, e nós queremos também ser esse reino de Deus na vida das pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, seja o Pai.